Boa tarde, bem-vindos aqui ao canal para mais esta live de domingo. Eu também aproveito, antes de entrarmos no tema, também aproveito para fazer aqueles avisos. Deem like nesse vídeo se gostarem, difundam-no pelos seus amigos, conhecidos, familiares e inscrevam-se no canal. Caso ainda não sejam inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todos os avisos das lives que aqui vão sendo feitas. Aqueles que quiserem fazer alguma colaboração através do Superchat, eu depois, no final, terei o gosto de ler todas as mensagens que enviarem, as perguntas que fizerem, terei todo o gosto em fazer isso. Eu tenho feito sempre aqui lives em que tento relacionar com os acontecimentos que vivemos. Acontecimentos que vivemos pelo mundo, acontecimentos que vivemos aqui no Brasil. E hoje ocorreu-me fazer uma live sobre uma grande figura de um jovem heróico, de um jovem católico heróico que deu a sua vida na luta contra o comunismo no México, no início do século XX, na famosa Guerra Cristera. A Guerra Cristera, eu vou falar um pouquinho dela. A Guerra Cristera, a Guerra dos Cristeiros, ou a Cristiada, como também é conhecida, tudo a ver com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cristiada de Cristo, cristeiros, aqueles que combatiam por Cristo. E todos se recordam que há um filme que se focaliza alguns episódios dessa guerra, exatamente um filme intitulado Cristiada. Mas um filme que foi bastante sabotado, né? E compreensivelmente sabe-se por quê. Bom, qual é o meu empenho nesta live? Não vou, evidentemente, no tempo exíguo da live, fazer uma biografia completa do personagem que nós vamos falar hoje, que é Luís Segura Vilches. Ele, como nós vamos ver, é um jovem valoroso, um jovem heróico. Mas eu não vou fazer uma biografia completa dele, nem muito menos fazer aqui assim, em pouco tempo, o resumo da Guerra Cristera ou da Cristiada. Mas eu gostaria de localizar apenas dois aspectos. Um é como nós, como um país, pode ir aos poucos, e agora me foco mais sobre o Brasil, um país pode ir aos poucos, como foi o México do início do século XX, caminhando para uma perseguição religiosa. Não imediatamente, não totalmente logo de início, mas foi o que aconteceu no México. No México, nós tivemos em 1917, exatamente no ano da Revolução Comunista Russa, precisamente no ano das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, no México, o mundo político elabora uma constituição marcadamente anticatólica, marcadamente anticlerical também, se pudesse dizer assim, pois ela vai perseguir muito o clero. Então, mas vamos ver o seguinte, essa Constituição é uma Constituição marcadamente anticlerical, anticatólica, sobretudo, mas os princípios delas não vão ser aplicados imediatamente. Eles vão ser aplicados aos poucos e é uma Constituição que vai marcando a política mexicana e que 10 anos depois vai se consumar, quer dizer, um pouco antes desses 10 anos, vai começar a se consumar e, ao fim de 10 anos, vai fazer eclodir a chamada Guerra Cristera. Primeiro, os católicos vão fazer uma resistência pacífica, né? Se nós pudéssemos dizer assim, porque eles vão sabotar
coisas, vão não participar de trabalhos, não usar transportes públicos, enfim, vão fazer uma série de medidas para sabotar o governo. Mas vejam bem, não se iludam. Como sempre, e olha que aquela era uma época de muito mais fervor, de muito mais constância católica, há sempre os oportunistas, há sempre os acomodatícios, há sempre aqueles que preferem pensar no Deus ventre, como diz São Paulo, e pelos interesses pessoais prejudicados, começam a voltar-se católicos, começam a voltar-se contra católicos. Por exemplo, quando antes de começar a insurreição propriamente militar, que era uma verdadeira guerrilha contra o exército, contra as tropas federais, né, contra as tropas mandadas pelo governo anticlerical, havia católicos que viam-se prejudicados nos seus negócios e, pensando nos seus negócios, perseguiam os seus irmãos de fé e os denunciavam às autoridades para não verem seus negócios prejudicados. Mas vejam, portanto, como o começo do tolher as liberdades, no início não era só... Estava na Constituição, mas não foi aplicado logo. Deixa, vamos levar em frente. E essas proibições vieram aos poucos. Vieram proibições para as ordens monásticas, vieram violações da propriedade das ordens monásticas, foi proibido o culto público fora das igrejas, depois foi proibido o uso de trajes religiosos e eclesiásticos, por exemplo, um sacerdote não podia usar a sua batina na rua, um religioso não podia usar o seu hábito na rua, e cada vez mais houve perseguições e tudo foi processivo, mas se chegou a uma situação que era de aberta perseguição aos católicos. Eu vejo, sem querer fazer paralelos, né? Porque esses paralelos podem ser gratuitos não, mas podem ser forçados às vezes, mas sem querer fazer paralelos, mas nós temos que ver o seguinte: nós tivemos uma Suprema Corte que, em nome de combater uma ideologia negacionista, seja lá isso que for, ou seja, um pretexto, com base em fatos, em deformações, em falsificações de fatos históricos e fatos atuais, decidiu que se qualquer prefeito, qualquer governador pode fechar igrejas, pode proibir cultos, etc. Isso é muito grave. E isso é uma porta aberta para que no futuro uma Suprema Corte venha também a dizer o que é que se pode ou não se pode fazer dentro de uma igreja. Porque, em nome do combate a uma ideologia negacionista, não é? Pode-se fazer isso. Lembrem-se que muitos daqueles ministros falavam em nome de doutrinas iluministas, citavam Marx, citavam Habermas, citavam outros pensadores marxistas e anticatólicos. Bom, então, esse era um aspecto que eu queria chamar a atenção, como uma sociedade pode derrapar de uma situação de normalidade para uma situação de convulsão. Por exemplo, através de uma Constituição. Agora, o outro aspecto é o seguinte: o que é o heroísmo? O que é mesmo o heroísmo? Nós vamos ver o exemplo de um ato heróico supremo, de um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos. Um jovem de 24 anos. Mas nós vamos ver o que é ser herói. Nós vamos ver o que é ser denodado. Nós vamos ver o que é ter fé. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, ser herói não é ser um bravateiro, não é chegar e ser um descabelado, insultando todo mundo. Isso não é ser herói. Não eram assim, por exemplo, os cavaleiros medievais. Não eram assim aqueles que lutaram contra a Revolução Francesa.
Não eram assim aqueles que lutaram contra Napoleão, seja em Portugal, seja na Espanha, seja no Tirol, enfim, seja onde for. Todos esses tinham uma postura, e essa postura, por exemplo, na Guerra dos Cristeiros, na dita Guerra Civil Espanhola, que foi muito mais a cruzada contra o comunismo na Espanha, todas essas pessoas tinham marcadas o seguinte: davam um brado que era Viva Cristo Rei. Ou seja, eles lutavam por uma sociedade que reconhecesse a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, por uma sociedade, não apenas a sociedade, mas a sociedade política também, reconhecesse a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vemos no México. Então, muitas vezes, nós vemos por aqui e por ali pessoas que é na base do insulto, é na base da ofensa, é na base da descompostura, que acham que é o heroísmo. Heroísmo é esse do Luís Segura Vilches, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver o que é uma pessoa senhora de si mesmo, que se domina as suas paixões e domina o seu medo. Esse é um verdadeiro herói. Bom, então, eu vou dar uns pequenos dados biográficos do Luís Segura Vilches. Ele nasce em 1903, portanto, bem no início do século XX. Ele vai se formar, é um engenheiro, vai se formar em engenharia. Vejam, um jovem formado em engenharia que podia estar pensando o seguinte: bom, agora eu vou comprometer minha carreira, eu vou comprometer o meu futuro. Ainda mais, ele era órfão de pai, desde bem jovem. Então, uma pessoa que já tinha esse grande problema que era ser órfão de pai. E, portanto, ele teria um papel ainda mais especial para sustentar a família. E ele vai pensar no quê? Vai pensar na carreira? Não, ele vai pensar... Era um jovem, ele vai pensar no quê? No México católico. Ele vai pensar em Nossa Senhora de Guadalupe, que abençoou o México, que sempre abençoou o México, e que tinha para o México espargia sobre o México uma proteção especial. Por isso, os cristeiros, não se diz muito, eles não gritavam apenas Viva Cristo Rei, eles gritavam Viva Cristo Rei e Viva Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, esse jovem vai ingressar no movimento católico, na Ação Católica da Juventude Mexicana, vai se destacar como líder, vai depois entrar na Liga Nacional para a Defesa da Liberdade Religiosa, que é uma das organizações principais, depois na insurreição armada da famosa Guerra Cristera. Como é que ele era conhecido? Ele era conhecido por uma pessoa aprumada, por uma pessoa que se apresentava bem, que era formal, e por isso o chamavam El Licenciado. El Licenciado porque ele era formado, né? E como era uma pessoa muito formal e um trato muito, com uma postura sempre respeitosa, era conhecido como El Licenciado. Pois El Licenciado era um aventureiro, no bom sentido da palavra. Não era um maluco, mas era um aventureiro. Era um sujeito heróico. Era um sujeito sempre pronto a arriscar a vida. Há um fato muito interessante quando essa Ação Católica da Juventude Mexicana, eles eram vários jovens que estavam reunidos numa sede, e essa sede é atacada e por anticlericais, por comunistas. Eles vão tentando entrar na sede e os que estão ali dentro vão tentando se defender. A uma certa altura eles vão ter que empreender uma fuga e vai ser o Luís Segura Vilches que vai ficar na frente até ao último momento, cobrindo a retaguarda para que os companheiros pudessem empreender uma fuga. Bom,
A um certo momento, um amigo dele, um católico está com ele, um jovem católico está com ele, pega uma pequena pistola, um pequeno revólver e atira nos inimigos. Só que o revólver trava e o rapaz fica desesperado e diz: bom, estou perdido. E ele olha para ele e diz assim: perdido por quê? Temos pedras aqui. E ele começa a tirar os ladrilhos de uma parede, começa a desfazer a parede para começar a atirar nos adversários ladrilhos de uma parede. Assim era Luís Segura Vilches. Bom, qual é o fato que eu vou comentar? O Luís Segura Vilches participou de 2 tentativas de atentado contra o general Obregón, que era um dos próceres dessa Revolução Mexicana, dessa Revolução Comunista Mexicana. Eles tentaram fazer reforma agrária, eles empreendiam todo a ideologia que começava a animar nesse momento pelo mundo inteiro os movimentos comunistas. Bom, e ele era um dos próximos desse regime anticatólico e o Luís Segura Vilches participou de 2 atentados e no segundo atentado, vejam bem, ele participa do atentado, eles vai cada um para o seu lado depois do atentado, ele vai com um amigo, se aprontam, vai com um amigo para uma praça de touros onde seria uma tourada em homenagem a Obregón. E ele vai para lá para ver se o atentado tinha dado resultado ou não. E ali ele percebe que não, que infelizmente o atentado não tinha dado certo. Bom, por ordem direta do Plutarco Elias Calles, que era o presidente, outro grande perseguidor dos católicos, ele manda prender um monte de gente por causa desse segundo atentado, e entre os presos está o famoso, é um homem que é muito famoso na Guerra dos Cristeiros, que é o Padre Pró. Ele e o seu irmão são presos e eles vão anuncia-se que eles serão fuzilados. O que é que o Luís Segura Vilches faz? Ele, quando sabe disso, para salvar a vida do Padre Pró e salvar a vida do irmão, ele apresenta essas autoridades e diz o seguinte: o autor material e o autor intelectual desse atentado sou eu. Podem deixar os outros, porque eu sou o autor desse atentado. Então ele vai se entregar para salvar a vida dos outros. Infelizmente isso não vai dar certo, mas vejam que ele não pensou assim: bom, eu pelo menos me livrei, posso escapar e não me pegarão. Não. Ele, sabendo que era o Padre Pró e sabendo que era o irmão do Padre Pró que iam ser fuzilados, ele vai se apresentar às autoridades e diz: eu sou o responsável. Bom, e evidentemente, quando ele se entrega, ele é guardado numa cela, é preso numa cela, e ali estava aguardando que começassem as investigações, começassem um julgamento, que houvesse um julgamento, né? Mínimo julgamento, ainda que fosse uma farsa, que houvesse um mínimo julgamento. Entretanto, ele está ali, certamente com outros presos, e de repente chega um funcionário do governo Calles e o chama, e ele não sabia para onde ia. Só que ele, ao sair, ele percebe que ele vai ser fuzilado. Assim, sem mais. Ele não estava preparado para isso, não estava nada. E nós vamos ver a fotografia, porque está fotografado ele caminhando para o pelotão de fuzilamento, para a parede onde ele seria fuzilado, para o muro onde ele seria fuzilado. E nós vamos ver que ele está olhando porque minutos antes acabou de ser fuzilado o Padre Pró. Portanto, ele está vendo o cadáver do Padre Pró que tinha acabado de ser fuzilado.
E nós vamos ver qual é a ufania desse jovem e como é que ele caminha para o pelotão de fuzilamento. Isso sim é heroísmo. E isso sim é o exemplo do que é o heroísmo católico, de que é o denodo. Bom, eu vou tentar aqui fazer uma operação técnica, vamos ver se dá certo, que é colocar, eu vou ler uns comentários, um artigo até, do Dr. Plínio sobre o Luís Segura Vilches, sobre essa cena do Luís Segura Vilches, mas para que todos possam acompanhar melhor e ver melhor, eu consegui aqui umas fotografias dessa cena e vou pô-las aqui na tela para ver se dá certo. Pronto. Depois eu tenho outras fotografias para poder podemos ver melhor. São 3 fotografias que eu tenho, eu ponho agora essa e depois mais à frente ponho outra e outra. Bom, então eu vou ler o artigo. Viva Cristo Rei! Tal era o brado que nos anos 20 do século XX abria as portas do céu e da glória eterna para muitos dos mártires durante a resistência católica do México. Os mártires cristeiros que participaram heroicamente de tal resistência bradavam ao serem fuzilados pelo regime comunista contra o qual lutavam. Um regime tirânico que fechou as igrejas, perseguiu a religião católica e semeou a desgraça sobre a nação amada por Nossa Senhora de Guadalupe. Luís Segura Vilches não foi submetido a um julgamento. Sem qualquer aviso prévio, foi ele retirado do cárcere para enfrentar o pelotão de fuzilamento. Esse jovem também deu aquele glorioso brado quando foi alvejado pelos tiros de seus executores. Contra ele foi lançada a acusação de conspirar contra a vida do ímpio ditador Obregón. Agora vamos ver a descrição da fotografia. Vemos o prisioneiro caminhando para o local da sua execução, acompanhado por um sinistro funcionário do regime mexicano. Faça uma comparação desse sujeito que vai na frente e do jovem, a maneira como ele caminha, a maneira como ele se porta, e vejam no funcionário da tirania todo o oportunismo, toda a arrogância, e vejam bem a diferença entre os dois. Esse jovem também deu aqui... Bom, vemos o prisioneiro caminhando para o local da sua execução, acompanhado por um sinistro funcionário do regime mexicano. O jovem está sereno, como se atravessasse a nave de uma igreja após receber a Santa Comunhão, que lhe proporcionava o íntimo convívio eucarístico com o Deus pelo qual, dentro de alguns instantes, ele haveria de morrer. Puro, varonil, nobremente senhor de si, bem vestido, distinto e visivelmente dotado de boa educação, este herói pode legitimamente ser considerado um modelo de jovem católico sério, generoso, cheio de fé e cheio de coragem. Luís Vilches se vinculara ao movimento cristeiro e, graças à sua vigorosa personalidade, a seu fervor e a sua inteligência, logo se tornou um dos seus propulsores. Testemunhas afirmaram que o jovem mártir só foi informado de sua iminente execução quando estava sendo retirado da sua cela. Portanto, vejam, ele não sabia para que ele estava sendo tirado. Ele podia julgar que ele estava sendo tirado para, por exemplo, ir ser interrogado ou ir ser submetido a um julgamento, qualquer coisa assim. Não, ele foi tirado e foi levado para a sua execução. Portanto, esse jovem que está caminhando aí foi o jovem que foi tirado minutos antes para ser executado, e vejam a calma com que ele está. Testemunhas afirmaram que o jovem mártir só foi informado de sua iminente execução quando estava sendo retirado de sua cela.
Prontamente respondeu ele que seus assassinos o enviariam para o céu. Até mesmo o comandante e os soldados do pelotão de fuzilamento comoveram-se ao presenciarem suas disposições de espírito. Bom, eu agora vou tirar essa fotografia daqui e vou pegar uma outra, que é o detalhe. Eu peço só que tenham um pouquinho de paciência. Pronto. Agora é o detalhe, eu vou ler aqui assim o texto que diz respeito. Agora, como está mais perto, vejam bem o olhar dele. Vilches teve que passar perto do cadáver ainda quente do célebre Padre Pro. Ele está olhando para um ponto à sua direita, onde jazia o corpo do famoso sacerdote jesuíta executado minutos antes. Enfrentando Vilches essa situação, não se nota em suas feições nem mesmo a menor crispação. Ele não dá o menor indício de pânico ou de desalento. Sua expressão fisionômica permanece imutável enquanto contempla a dura realidade tão cruelmente apresentada a seus olhos. Ou seja, o amigo e sacerdote que ele tinha querido salvar estava ali fuzilado. Ele ia ser fuzilado, mas vejam a calma com que ele caminhava para isso. Ele será a próxima vítima da Revolução Comunista, e comentaristas da época confirmam que não se observou nenhuma alteração em seu plácido semblante. Agora vem uma reflexão exatamente sobre essa postura diante dos acontecimentos, porque essa postura heróica, por isso é que eu perguntava o que é verdadeiramente heroísmo. Porque nós vamos ver o seguinte, ele não está pensando em si mesmo. Como muitas pessoas hoje ficam pensando, mas o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? Ele está pensando na causa da igreja, no México católico e, claro, que também em si, mas secundariamente. A que é que se deve esse domínio de si? Tal domínio de si só pode resultar de uma graça extraordinária para enfrentar o martírio e de uma especial força espiritual. Sua alma era forte, porque ele se preparou mediante longos sofrimentos anteriores. Através de árdua reflexão e meditação, ele encarou o mais trágico que lhe poderia suceder. Eu disse, por exemplo, era um jovem que podia estar pensando na carreira dele. Em posição ereta e olhando para o céu, a 23 de 11 de 1927, Vilches enfrentou com fé e confiança de mártir as balas assassinas. Esperem que eu vou agora pegar a terceira foto que eu selecionei aqui. Peço mais um minuto de paciência aí. Mais um minutinho, por favor. Agora, nós temos aqui a cena do pelotão de fuzilamento e vejam, se conseguirem, ao fundo está Luis Segura Vilches, que vai ser fuzilado. E eu vou agora ler a parte que diz respeito a isso. Em posição ereta e olhando para o céu, a 23 de novembro de 1927, a Guerra Cristeira, propriamente a guerra tinha começado no início de 27, em janeiro de 27, Vilches enfrentou com fé e confiança de mártir as balas assassinas. Em nossos dias,
O homem detesta preparar-se para o pior. Prefere sempre sonhar com o melhor, imaginar uma idílica situação para si mesmo, na qual lhe suceda tudo de bom, sem interferência de qualquer mal. Ele assim age para não ser obrigado a reconhecer a importância do sofrimento no tocante à própria santificação. Qual a consequência? Quando ocorre o pior, o ânimo da pessoa que foge do sofrimento entra em colapso. Muita gente que diz, eu não aguento mais, eu estou desesperado. Mas por quê? Porque a pessoa não tem esta postura que tinha Luiz Segura Vilches, que era uma pessoa que tinha fé, olhava para os ideais mais elevados e tinha refletido, tinha meditado, tinha se preparado para uma situação assim, evidentemente contando com a graça de Deus. Então eu continuo. Qual a consequência? Quando ocorre o pior, o ânimo da pessoa que foge do sofrimento entra em colapso. Com o jovem Vilches não sucedeu isso. Ele estava preparado para a realidade mais cruel. Vejam o que ele disse. Ele foi encostado ao muro onde seria fuzilado. Ele que foi inesperadamente apanhado para ser fuzilado, ele disse o senhor. Ele disse, voltou-se para o pelotão de fuzilamento e disse, senhores, estou pronto. Disse Vilches, diante dos seus executores, com sobranceria, olhando para o céu. Este momento exato ficou registrado na foto acima. Segundos depois, e com que segurança, ele entrava em um outro céu, do qual o nosso é apenas um símbolo. Que glória a sua ao ser levado pelos anjos ante o trono excelso de Deus para o verdadeiro encontro com o Cristo Rei, por quem ele acabava de oferecer a vida terrena, e com Maria Santíssima, que sorriu docemente para esse heróico filho. Bem, e todos esses que ocupam postos de mando, que agem com arrogância, não são heróis. Eles são covardes, revestidos de um poder que lhes dá força para massacrarem os outros, para pisarem sobre os outros, para pisarem sobre a sociedade, para fazerem o que fizeram no México, tendo sido derrotados pelos cristeiros. E aqui eu não vou falar disso, mas há na história dos cristeiros muitas traições que são feitas por católicos para entregá-los aos inimigos. Mas isso eu poderia deixar para uma outra hora, e é também um dos pontos que nós temos que ter vigilância, é não nos deixarmos manipular por aqueles que, no fundo, podem querer trair os ideais pelos quais se luta. Bom, eu então vou terminando por aqui essa live sobre Luiz Segura Vilches. Ele é uma figura empolgante, ele é uma figura heróica, ele é uma figura determinante, e nós podemos, e temos o dever, não é? Se somos católicos, de voltar as nossas preces para um herói assim e pedir-lhes que nos inspire no dia a dia, que nos inspire em todas as atitudes, para também podermos defender com ânimo o Brasil, na situação que seja necessária. A história dos cristeiros teve muitas fases, teve muitas resistências, teve as resistências de oposições às medidas do governo que não tinham nada a ver ainda com atitudes militares. Eles foram para uma guerra, e para uma guerra de guerrilha, quando o governo totalitário e anticlerical os começou a perseguir. Bom, então, assim, inspirados pela figura de Luiz Segura Vilches, eu lhes desejo um bom final de domingo, um abençoado final de domingo, com a perspectiva de irmos sempre olhando para e pensando e meditando no que é o verdadeiro heroísmo,
em quais são os verdadeiros perigos que nós atravessamos, e atravessamos reais perigos no Brasil, e vermos o seguinte: este é o comunismo de sempre. Não é o comunismo dos anos 20, dos anos 30, não, não. Este é o comunismo de sempre. O ódio é o mesmo. As práticas podem ainda não ser assim, mas por trás de cada cancelamento nas redes sociais, que é a nova expressão do ódio, por trás disso está o desejo de um pelotão de fuzilamento. Pensem bem nisso. Então, uma vez mais, as minhas saudações neste final de domingo e um abençoado final de domingo para todos.